Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. De Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Narrado por Doroteia Gomes. Produção: Literata Cast. Apoio: Bennett Cutelaria. Capítulo 6. Ritmo hipnótico. Que lei misteriosa é essa, pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente, mas você pode chamá-la ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia, na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle. É isso que afirma? Isso não é somente o que eu afirmo. Isso é a verdade. Assumo o controle de suas mentes e seus corpos, mesmo antes de eles morrerem, sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar seres humanos. Vá em frente, mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, através de minha própria experiência e conhecimento, aplicar às leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia no universo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro, e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma. Ele chama isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda.
o processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Sim. Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente, até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Então, essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas, é isso? Sim. Como eu já disse algumas vezes, tudo o que eu tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente é induzir a alienação. Pelo que estou entendendo, então o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas após os seres humanos desistirem de seus corpos físicos. Então, o único meio de um ser humano ser alvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ele está no planeta Terra. Isso é verdadeiro? O que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. Isso é tudo o que há para saber sobre ser alvo da aniquilação eterna? Por acaso, aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda. A minha oposição, essa força que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter controle sobre a sua própria mente, você acaba se tornando uma parte dela no momento em que você deixar o corpo físico. Se você, por acaso, negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência através da lei do ritmo hipnótico. O quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Tudo que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? Essa é a forma com que trabalho.
O que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Eu as uso ou uso o que sobrou delas, e depois que tomo conta da sua mente, essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Você não apenas engana as pessoas, destruindo seus poderes para controlar as suas próprias mentes, mas as usa para ajudá-lo no trabalho de buscar outras? Sim, não deixo passar nenhuma oportunidade. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre outros. Quero saber algo de tal forma que você me mostre a maneira mais efetiva com que você usa o ritmo hipnótico. Isso é fácil. A coisa que eu mais gosto, na verdade, é preencher as mentes das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade em fazê-la alienar-se. Após, ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico. Que tipo de medo humano melhor serve ao seu objetivo? O medo da morte. Por que o medo da morte é a sua arma favorita? Porque, na verdade, ninguém sabe e, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Essa incerteza causa arrepios em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar conta pelo medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Então, você não se preocupa com o que os líderes religiosos pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Não, contanto que eles digam alguma coisa. Se as igrejas parassem de falar sobre mim, a minha causa sofreria um grande revés. Todo o ataque feito contra mim, na verdade, aumenta o medo na mente de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Como você pode ver, a oposição é a coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, considerando-se que essas pessoas não se deixam dominar pelo medo que provém deles. Você afirma que as igrejas ajudam na sua causa em vez de ajudar as pessoas. Diga-me, o que então o deixa preocupado? A minha única preocupação é que algum dia um real pensador possa aparecer na Terra. O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Vou contar-lhe o que aconteceria. As pessoas aprenderiam a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter do mundo material e também as salvariam de mim após a sua morte física. Você não acha que isso é algo que vale a pena pensar? Qual o principal obstáculo para aparecer um pensador no mundo? Medo da crítica. Talvez possa interessar a você de que o medo da crítica é a única arma eficaz que tenho para lutar contra você. Se você não tivesse medo de publicar essa confissão após arrancá-la de mim, eu certamente perderia o meu reino na Terra. E se eu o surpreendesse e a publicasse? Quanto tempo levaria para você perder o seu reinado? Apenas tempo suficiente para que uma geração de crianças crescesse em entendimento. Você não consegue tirar os adultos de mim. Eles estão muito presos na minha rede. Mas, se você publicasse essa confissão, já seria o suficiente para manter-me longe do controle daqueles que ainda não nasceram e também
daqueles que ainda não alcançaram a idade da razão. Você não ousaria publicar o que eu lhe falei sobre os líderes religiosos. Eles crucificariam você. Pensei que a prática selvagem de crucificação já estivesse fora de moda há mais de 2000 anos. Não quero dizer crucificação literalmente numa cruz. O que quero dizer é que você sofreria uma crucificação social e financeira. A sua renda seria cortada. Você se tornaria uma persona non grata nos círculos sociais. Líderes religiosos e seus seguidores tratariam você com desprezo. Suponho que eu deveria escolher apostar as minhas fichas com os poucos selecionados que fazem uso de suas próprias mentes, em vez de me preocupar com o medo das massas de pessoas que não usam as suas mentes, as massas de pessoas que você clama ter 98%? Se você tiver coragem suficiente para fazer isso, prejudicará o meu estilo. Por que você não fala de nenhum cientista? Não gosta de cientistas? Ah, sim, eu gosto de todas as pessoas, e muito. Mas os verdadeiros cientistas estão fora do meu alcance. Por quê? Porque eles pensam por si mesmos e gastam o seu tempo estudando as leis naturais. Eles lidam com fenômenos de causa e efeito, com fatos onde quer que os achem. Mas não cometa o erro de acreditar que cientistas não têm religião. Eles têm uma religião muito bem definida. Qual é a religião deles? A religião da verdade. A religião das leis naturais. Se o mundo algum dia produzir um pensador de muita capacidade, com habilidades para desvendar os mais profundos segredos da vida e da morte, você pode ter certeza de que a ciência será responsável por essa catástrofe. Catástrofe para quem? Para mim, é claro. Vamos voltar ao assunto do ritmo hipnótico. Eu quero saber mais sobre ele. Ele tem alguma coisa a ver com o princípio pelo qual as pessoas podem hipnotizar umas às outras? É precisamente a mesma coisa. E eu já lhe disse isso. Por que você repete tanto as suas questões? Isso é um velho costume meu, Sua Majestade. Para seu esclarecimento, eu lhe direi que, na verdade, estou forçando você a repetir muitas de suas afirmações pelo simples fato de dar ênfase. Também estou tentando ver se consigo pegar você em alguma mentira. Não mude o assunto. Volte para o ritmo hipnótico e me conte tudo o que você sabe sobre ele. Eu, por acaso, sou uma vítima? Neste momento, não. Mas muito pouco faltou para você cair na minha rede. Você se alienou através do redemoinho do ritmo hipnótico até o momento em que você descobriu como me forçar a fazer essa confissão. Aí, nesse momento, perdi o controle sobre você. Que interessante. Você não está tentando me recapturar através da bajulação, está? Essa seria a melhor propina que eu poderia oferecer a você. É exatamente o tipo de suborno que usei em você efetivamente antes de você conseguir ser mais esperto do que eu. Como que exatamente você me seduziu? Com muitas coisas, sendo as principais o sexo e o desejo por autoexpressão. Que efeito as suas propinas tiveram sobre mim? Elas fizeram com que você negligenciasse o seu principal objetivo na vida e fizeram com que você começasse a se alienar. Isso foi tudo o que você fez para mim com seus subornos? Isso já é muito. Mas já estou de volta no meu caminho e fora do seu alcance agora, não estou? Sim, você está temporariamente fora do meu alcance, porque você não está alienado.
O que quebrou o seu feitiço sobre mim e me libertou do hábito da alienação? A minha resposta poderá humilhar você. Você quer ouvi-la? Vá em frente e fale, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo quanto posso aguentar sobre a verdade. Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escolha, eu perdi o meu controle sobre você. Então você vai me acusar de estar me escondendo atrás das saias de uma mulher, é isso? Não, na verdade, não se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. A saia da mulher, então, não tem nada a ver com isso? Não, mas o seu cérebro sim. Quando você e sua esposa começaram a combinar os seus dois cérebros através do hábito do Mastermind, todos os dias, você se deparou com o poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão. Isso é verdade ou você está tentando me bajular de novo? Eu poderia bajulá-lo e seduzi-lo se eu estivesse sozinho com você, mas não consigo enquanto você estiver fazendo uso da sua mente e da sua mulher de forma combinada. Estou começando a entender algo importante. Estou começando a entender o que queria dizer aquela passagem da Bíblia que dizia de forma enfática que quando 2 ou mais reunirem-se e pedirem por qualquer coisa em meu nome, lhe será concedido. É verdade, então, que 2 mentes são melhores do que uma? Não somente é verdade, mas é necessário, antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central de inteligência infinita que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Existe essa central de inteligência infinita? Se não existisse, você não estaria nesse momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? Claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação. Vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Um desejo ardente de quebrá-lo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sob o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é achar essa pessoa desprevenida, através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente. Lembre-se disto. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Sim. A natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza a faz dessa forma, fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Através dessa mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos,
sejam eles mentais ou físicos. Se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja a riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com uma lei imutável da natureza. O escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que um homem plante, ele colherá, tinha em mente essa lei da natureza? Ele não poderia ter nada além disso em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas. É por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar tudo o que quer que chegue às suas mãos. Isso está correto? Isso está absolutamente correto. A vida paga ao alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. Por acaso, a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Para falar a verdade, a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom, se é o que você está querendo saber. Não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos. Não, não exatamente. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações. Então, isso que chamam de sorte não existe, é isso? Enfaticamente não. As circunstâncias de que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes, a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem, com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois possui uma existência real, exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso. Tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo. O que é mais importante, pensamentos ou atos? Todos os atos seguem pensamentos. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como estão fadados a se tornarem o equivalente físico. Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa. Onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza seus planos? Opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio. Sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor na pena de morte. Sou o inspirador do desejo na carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo. Sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas.
Sou a antítese da justiça. Sou a força propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo o que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição, a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, o instigador do desencorajamento e do desapontamento. E você não acha isso de frio e cruel? Eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida, em uma escala sem precedentes. O álibi do alienado, com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam em acordo com os seus desejos e necessidades. Os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, ou não alienados ou alienados, respectivamente. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Boa parte de minha vida adulta fui um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? Você não escapou. A maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes desde o momento em que você alcançou a vida adulta tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas não se alienou com esse desejo. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida. Por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? Por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos próprios pensamentos e ações? Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as eleve acima de sua influência? A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações. Em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas. Isso está correto? Essa é a ideia. Exatamente. Capítulo 7. Sementes do medo. Seguidamente, fico imaginando por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você. Você sabe me dizer por quê? Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim.
E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, através do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, através do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano, de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Sim, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês, humanos pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível, através da qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal, que é justamente confiando e usando a sua própria força do pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano. Por que nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? Porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos, através da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se eu estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus. É precisamente isso. Essa admissão pode afetar minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Em outras palavras, se você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos ou pelo medo, então você quer realmente chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus? Por algum acaso, você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu? Na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição. Conforme já lhe disse, possuo aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida? A coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Eu estou começando a entender o seu esquema. Você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza e da indefinição nas mentes das pessoas. Esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico. Então, a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está correto?
O ritmo hipnótico, então, é algo para ser observado e respeitado? O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustarem-se ao seu clima. Nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para proteção contra os raios de sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir, mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe no seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente, e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Todas as casas, todos os tipos de negócio, toda cidade, vilarejo e cada rua e centro comunitário têm o seu próprio, definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na Quinta Avenida, em Nova York, e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo. Cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza atrai essas influências indesejáveis. Isso explica por que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética. Isso está correto? Sim, isso está correto. Esse é o motivo de por que todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora companhia. Isso também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas usam um ritmo hipnótico, tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito
E a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero. E ainda recuso aceitar quaisquer substitutos. A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, a transformar esses desejos em realidade física. Isso é verdade? E isso descreve a forma como a lei trabalha. A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a 2 fatores principais: a hereditariedade e a influência do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais. Após chegarem aqui, elas atingem a idade da autoconsciência e, daquele momento em diante, elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem os seus destinos no planeta como um resultado das influências dos ambientes às quais elas estão sujeitas, especialmente as influências que as controlam durante a sua infância. Esses 2 fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço, mesmo para qualquer pessoa inteligente, questioná-los. Como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico, que por sua vez é uma combinação de milhares de ancestrais que viveram e morreram antes de se terem nascido? Como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive? As pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância possuem uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante toda a sua vida. O que, se é possível, pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso? O ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico, que se herda ao nascer. Mas ele pode e modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta. Se entendi o que você quer dizer, das 2, uma. Ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Isso está correto. Mas há modos e meios pelos quais um indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico, partindo do negativo para se alcançar resultados positivos. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? É exatamente isso que eu quero dizer. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os 7 princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejarem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer aquilo que eles realmente querem. Então, divida sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios, com instruções simples para sua aplicação na prática. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.